Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Olha, hoje nós queremos falar do Salmos 84. Salmos 84. Amém. Que nos diz o seguinte: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Glória a Deus. Ainda diz o seguinte, versículo 3. Até o pardal encontrou casa e a andorinha o seu ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. O versículo 6 diz o seguinte: o qual, passando pelo vale de Baca, fez dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Versículo, glórias a Deus. Versículo 10 diz: porque vale mais um dia em teus átrios do que em outra face 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Vamos orar. Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, e traduz a tua vontade através da tua santa e gloriosa palavra. Amém. Amados, Salmos 84, Cânticos de Salmos, de autoria de um dos filhos de Corá, e percebemos de que este salmo é um salmo, ou seja, um cântico de romaria, de romagem, ou que acima de tudo podemos traduzir onde a qual o povo de Israel estava peregrinando no deserto. Daí então a gente percebe de que isso se tratava, na verdade, de um povo que estava a caminho de Jerusalém. E quando falamos de Jerusalém, estamos falando de um lugar onde a qual eles tinham total prazer em estar, a casa do Senhor, a casa do Eterno. Amados, algumas coisas nós entendemos aqui. A primeira é de que quando se quer adorar a Deus, não olhamos dificuldades, não olhamos problemas, nós simplesmente o adoramos, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Amém. Outra coisa observamos, quando estava a caminho de Jerusalém, durante aquele percurso, eles passaram pelo vale de Baca. Baca, que nos conota dois significados: vale de lágrimas e vale de lamentações, ou árvore, glória a Deus, de lágrimas. Sabe, muitas vezes nós trilhamos caminhos rumo a buscar a presença de Deus, que de certa forma nos trará lágrimas. Não é porque Deus nos fará sofrer, é porque este processo acarretará muitas situações em nosso viver. Ou seja, quando olhamos todo o contexto e olhamos o que de fato Deus deseja falar conosco, porque este povo estava no deserto, com sede em chegar em Jerusalém, passando por um vale denominado Vale de Lágrimas. E quando falamos ainda acerca de Baca, estamos falando de uma árvore que é igual à seringueira,
onde a qual, para extrairmos dela a essência ou o seu néctar, precisamos então compreender que antes de extrairmos dela, ela vai ser cortada, vai ser ferida. E parece que eu estou entendendo que você já está começando a entender que todas as vezes onde a qual estivermos sendo feridos por alguma coisa, por alguma palavra, por pessoas, por algum momento, daí então estaremos extraindo na presença de Deus, na caminhada, uma verdadeira essência. Talvez você não entenda o porquê de uma frustração, o porquê de alguém haver se levantado durante a caminhada no deserto, mas na verdade é Deus tratando para conosco, é Deus nos ensinando a depender único e exclusivamente dele, a saber que o processo é doloroso, o processo muitas vezes tira de nós a paz, mas valerá a pena. Por quê? Porque esta planta ou esta árvore de Baca que ali havia no vale de Baca é interessante. Por quê? Porque ao ferir ela trará, depois que ferir, nós temos que extrair dela a essência e nos dar a entender, ou não entendemos, que na verdade está falando de Cristo. Por quê? Cristo é aquele que num monte do Getsemane estava já premeditando a sua crucificação, mas para tudo isso ele teria que passar para que então pudéssemos nós ter a essência dele. E talvez você não esteja entendendo o processo, talvez você não esteja entendendo o porquê. Mas quer saber de uma coisa? Quando olhamos para este salmo e todo o seu contexto, nós veremos que no versículo 84, versículo 6 de Salmos, vai dizer: e passando pelo vale de Baca, o qual passando pelo vale, vamos traduzir, o qual passando pelo vale de lágrimas, fez dele uma fonte. Então, o que é que eu entendo com isso? É de que o povo de Israel, durante a caminhada, tinha por costume cavar poços. E muitas vezes é difícil cavar poço, é difícil buscar quando estamos com a alma amargurada, quando estamos passando por processos que nem nós mesmos entendemos, mas que valerá a pena quando chegarmos na terra prometida, ou seja, no lugar que Deus nos permite estar participando da festa, que seria em Jerusalém, porque o povo de Jerusalém tem por costume festejar. O povo de Deus, ele sempre estará festejando, mesmo com o coração doendo, mesmo com as lutas, mesmo em lágrimas, mas sempre entenderemos que é necessário adorar a Deus, então somente a Ele. Então, quando passamos pelo vale de lágrimas, criamos força. O próprio apóstolo Paulo disse que quando estamos fracos é que estamos fortes. E passando pelo vale de Baca, faz dele, ou seja, passando pelo vale de lágrimas, fazemos dele uma fonte e a chuva enche os seus tanques. E que chuva seria essa, se estamos no deserto, se não conseguimos ver chuva? Na verdade, eu falo de lágrimas. Eu falo da própria essência de um adorador. Lágrimas. Talvez você, está passando por um processo, está passando por uma situação que nem você próprio entende o porquê, como ocorreu e por que ocorreu. Mas o segredo de tudo isso, desse texto, está no versículo 10.
porque mais vale um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Os filhos de Coré cantando, dizendo, olha, vale mais um dia no santuário, no tabernáculo do Senhor, na casa de Deus. Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o que é que eu aprendo com isso? Que às vezes não temos força para caminhar no deserto, mas quando nos lembramos da presença do Senhor, quando nos lembramos que mesmo no vale de Baca, mesmo do deserto, Ele faz com que a gente tenha força para cavar poço, para buscar, e daí então as chuvas molharão e encherão os poços. Então, está na hora de desentulhar os poços, tal como ocorrera com Jacó, e agora começar a buscar ao Senhor incessantemente, ardentemente, incansavelmente, a saber, todos os dias, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. E se eu fosse você, eu cavaria poço todos os dias, porque uma hora a água do Espírito, a água da vida, começará a passar por sobre o teu poço. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E muito obrigado pelo carinho de hoje, de sempre e de eternamente. Um abraço para todos vocês, de cada grupo, cada ADM, cada um que passa, repassa e que acima de tudo tem sido canal de bênção em nossas vidas. Compartilhe essa palavra com mais alguém, porque certamente alguém estará precisando ouvir a voz de Deus, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre teu rosto e te dê a paz. Oh glória, fica na paz e que Deus te abençoe abundantemente. Amém e amém. Oh glória.